Veterano na comédia, mas novato na stand-up comedy, o tio mais famoso de Portugal vai salgar os palcos do país no seu primeiro solo de stand-up comedy. Excesso de Bagagem é o espetáculo onde não está protegido por personagens e força-se a falar sobre si e as muitas histórias que colecionou ao longo da carreira, com projetos como Homens da Luta, Kalashnikov, Vai Tudo Abaixo. Gel, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Humor à primeira vista. Vamos começar já a falar desta nova etapa. Eu digo aqui novato, obviamente, que já tens feito stand-up nos últimos anos, mas para todos os efeitos é o teu primeiro solo. Como é que uma pessoa que teve tantos anos na comédia e depois se atira a um novo formato, digamos assim, apesar de ter semelhanças com outras coisas que certamente tenhas feito ao longo da tua vida, que desafios é que encontraste a fazer stand-up comedy? Encontrei vários desafios a fazer stand-up comedy. É claro que eu já tinha feito várias vezes e esta tour, este solo, eu já andava a adiá-la há uns 3 ou 4 anos. Eu já era para ter feito isto tipo em 2018, 2019. Só que entretanto chegou o tio do Sal Grosso, assim, por um acaso místico, né? E entretanto tive muito trabalho com o tio do Sal Grosso e continuo a ter. E então fui empurrando com a barriga, que não é muita, o stand-up. Certo. Mas agora este ano decidi que era agora, que já chegava de adiar mais, porque até já estava com excesso de bagagem, por isso que dei o nome à coisa, né? Que eu tanto tempo fui sempre apontando coisas, né? Sempre, sobretudo quando comecei a fazer stand-up, fui sempre apontando coisas que me lembrava, coisas que eu via, histórias, coisas que se tinham passado comigo, tipo um género de auxiliares de memória aqui no meu telemóvel, e apontando. E decidi, não, está na hora de fazer o meu stand-up. E pronto, e cá estou eu. Mas depois na parte de construir o texto, pegar nas histórias, era um processo, obviamente vocês escreviam os sketches e coisas que faziam, não é? Era tudo escrito? Como é que funcionava isso? Era assim, era parte escrito, parte, como é que eu tenho de dizer? Um pressuposto. Sim. Eu e o meu irmão funcionou na altura do Vai Tudo Abaixo, e ainda hoje, quando é as coisas do tio, etc. O texto é a última coisa a surgir, porque o que surgia muitas vezes era um pressuposto do género: os homens da luta vão à Feira do Livro. Ok, e a partir daí a gente dominava os personagens, sabíamos as características dos personagens, né? E então deixávamos os personagens existir nessa realidade. Claro. E depois editávamos, ou seja, o texto era a última coisa a surgir nessa edição. E às vezes era tipo de horas que a gente estava para editar 5 minutos, né? Portanto havia sempre texto a mais. Aqui no stand-up é outro tipo de desafio, não é? Porque o stand-up, para mim, o maior desafio é mesmo a construção da narrativa. Ok? O meu género, o género em que eu estou mais confortável a fazer stand-up, e é o que eu tenho feito, é muito um género de contar histórias. Ok? Mais do que uma cena de piadas curtas. É um género de contar histórias, a maioria das quais se passa comigo, ou se passou comigo, ou que eu estive presente quando elas se passaram. Portanto, para mim o grande desafio é criar uma narrativa ao longo de 1 hora e tal, para que seja interessante e dinâmico e que faça sentido, né? Esse para mim sempre é o meu grande desafio no stand-up. Eu lembro-me de te ver, na altura ainda estávamos naquele período de pandemia, no Lapo, naquele espaço que depois sucede que encerrou porque, pronto, exatamente. Outras questões. Exatamente, lá com o pessoal da Kilt. Exatamente. Com quem eu estou agora, que são exatamente, estão a produzir a tour. E lembro-me de... Tu já fazias stand-up há algum tempo, mas calculo que naquele momento se calhar estavas a pensar essa questão de agora vou tentar fazer o solo. E lembro-me de te ver a atuar e contavas uma história que claramente prendia o público todo, mas depois também notava que isto precisa de encaixar em alguma coisa, não é? Essa tal questão. Isso foi difícil encaixar essas histórias todas? Como é que... Porque... Dois tipos de desafio. Primeiro, encadeá-las. Claro. Percebes? E é um desafio que continua a correr. Eu já comecei a tour e do primeiro para o segundo espetáculo eu já fiz mudanças e de certeza eu vou fazer do segundo para o terceiro e vou estar sempre a fazê-las, ok? Porque entretanto também vou sempre introduzindo coisas novas. Claro. Eu como não sou, ou seja, como sou um bocadinho... Não diria improvisador, mas cada vez que eu conto, nunca conto da mesma maneira. Acrescentas qualquer coisa. Portanto, primeira parte do desafio,
criar essa narrativa que seja dinâmica e interessante. Segunda parte, criar as punchlines. É outra parte do desafio. Porque muitas vezes, dessas vezes que eu vou experimentar, eu muitas vezes tenho a história, mas não tenho ainda as punchlines. Pois. Muitas vezes só ali Até acho que falaste em disso frente até... às pessoas é que eu assim, ok, começo a identificar aqui, ok, aqui tenho que pôr qualquer coisa. Aqui tenho que pôr qualquer Ou coisa. seja, a história E é depois um trabalho a posteriori. Estás a ver? A história é boa o suficiente para prender a atenção do público, mas depois tem que ali tens que pontuá-la transformá-la em com stand-up as comedy. punchlines. Claro. E isso às vezes dá jeito, sobretudo porque essas noites são noites coletivas, às vezes dá jeito as dicas dos colegas que estão presentes. E assim, ali podias dizer qualquer coisa e assim, realmente, porque às vezes quem está de fora tem mais essa percepção, né? Claro. Eu, para mim, a minha maior, não diria preocupação, não é? Mas o meu maior foco no stand-up é mesmo criar uma dinâmica, porque eu gosto de estar sempre a falar. E eu gosto de estar sempre com as pessoas na mão, não é? Que as pessoas estejam interessadas naquilo que eu estou a dizer. Sim. E essa dinâmica de contar a história, para mim, é o que é mais... É o que me interessa mais. Mas é claro que depois eu tenho que ir pondo as punchlines para as pessoas se rirem, né? Até para ver aquele... Ou seja, porque as pessoas vão a um espetáculo stand-up comedy para se rirem, né? Claro. Supostamente. Portanto, depois isso é tipo um trabalho, é tipo um género de segunda de mão, né? A primeira de mão é tipo criar a história, a dinâmica da história, e depois a segunda de mão meter as punchlines nos sítios, sim. E esta questão de não serem personagem, porque tu ao longo da tua carreira, claramente várias personagens ficaram marcadas, desde o Carlinhos, o machista gay, até Kalashnikov, Homens da Luta, agora o Tio Gel. Pois. Eu dizia na introdução que era uma proteção das personagens. É base é que proteção, base amplificador. Porque ao mesmo tempo a personagem abre-te possibilidades infinitas. Né? Coisas que não dirias como gel, dizes como personagens. Nem é que não diria, é que nem se mete a hipótese de dizer, né? Sim, só na personagem é que abre essa possibilidade, claro, porque é ficção, é ficcionada. Sim. Eu sempre tive essa tendência da personagem, mesmo antes sequer de fazer comédia. Nas rotinas, nas brincadeiras que eu tinha com os meus amigos e amigas, havia sempre a criação da personagem. Tipo, eu lembro que a minha primeira personagem de comédia, que depois veio a ser a primeira que eu filmei, que era o russo, o toxicodependente, orgulhoso. Aquilo era uma brincadeira que eu já fazia com os meus amigos e amigas. Não sei quem, dá-me 50 cêntimos que eu mamo-te na picha. Opa, uma atitude perante a vida, não é? O de um personagem. E isso abria-te uma possibilidade. E eu depois, quando comecei a fazer comédia, para mim era onde eu estava, e estou, mais confortável é na criação da personagem. Porque a criação da personagem permite-te um mundo novo. Um mundo que não é possível na dinâmica do stand-up. Ou seja, é possível ironicamente. Ou seja, eu no stand-up, quando estou fora de personagem, eu ou qualquer um, tu podes abordar esses assuntos de uma forma irónica, esses paradoxos, né? Mas a ironia é sempre algo que tu notas que está a ser feita. Com o personagem é diferente. Com o personagem tu podes existir naquela realidade. Exato. E nós como... E usar os códigos todos dessa realidade. E não só isso, e nós como filmávamos muito na rua, tu realmente existias como personagem. Para as outras pessoas. Com os riscos e consequências inerentes a isso, né? Tanto de ser detido, como de levar nos cornos. Eu tive tudo. Estás a perceber? Mas isso para mim era a adrenalina e era a possibilidade, né? E eu continuo a gostar de fazer isso e continua-me a sair de maneira espontânea. Né? Às vezes mais pensado, outras menos, mas por exemplo no caso do Tio Gel foi algo que saiu de uma maneira completamente espontânea e depois tu reconheces assim, espera lá, este personagem tem possibilidades, né? Quase que o processo criativo vem a posteriori da própria criação, né? Acontecia muito isso nos personagens, por exemplo, os Homens da Luta, as coisas surgiam ou mesmo o Carlinhos, o machista gay, as coisas surgiam num instante, de repente batias, por exemplo, os Homens da Luta. Eu lembro que eu e o meu irmão, os dois a ver televisão, uma manif manhosa da CGTP, isto 2003, 2004, para aí, e a gente começar a olhar um para o outro e dizer assim, isto hoje a luta foi fraca. E de repente a gente começar-se a rir e dizer, há aqui qualquer coisa, isto é fixe, né? Estes personagens, então, tu vais ser o Zeca Afonso, eu vou ser o Zé Mário Branco, a construção da personagem, eu vou ter bigode, eu vou ter um megafone, tu vais ter uma guitarra, ou seja, mas depois de bateres na graça, né? Claro. E rires-te, né?
Isso para mim é sempre o sinal. No stand-up, diferente. O stand-up é mais racional. O stand-up exige uma abordagem mais racional. Uma abordagem de, ok, eu vou contar esta história, aqui é o começo da história, aqui é o meio da história, aqui é o fim da história, aqui vou dizer isto, aqui dou um twist para apanhar o pessoal de surpresa. É um processo completamente diferente e é um processo que exige mais dinâmica. Por exemplo, os meus personagens vão sempre um bocadinho para o meu fetiche, que é tipo a coisa que eu tenho desde puto, que é ser cantor. O meu sonho sempre foi ser cantor. Tipo, eu quando era miúdo, eu fechava-me no quarto e metia os discos do meu pai, dos Rolling Stones e dos Doors e dos Led Zeppelin, eu estava ali a fingir que era o Mick Jagger. Essa era a minha fantasia que eu depois concretizei em realidade, né? Primeiro a sério e depois com a comédia a ajudar-me nisso. Claro. Né? Serei sempre grata à comédia por isso. Mas sempre num registro de energia no vermelho. Esse é o registro que eu gosto na comédia musical, quer seja com Homens da Luta, quer seja com Kalashnikov, quer seja com o Tio Gel, são sempre espetáculos com a energia no red, estás a perceber? A dar tudo, a perder 2 quilos em cada concerto, a acabar exausto, estás a ver? O stand-up não. O stand-up existe dinâmicas, podes ir lá acima, mas depois tens que vir também cá abaixo, até para teres a atenção das pessoas, ali mais no amarelo, e elas vezes, terem-te na mão, ou seja, teres as pessoas na mão sempre por causa do efeito de surpresa, né? Conseguires vir abaixo, uma história mais calma, mais depois acaba mais em cima, exatamente. E vales. Esse para mim é o maior desafio do stand-up. Eu acho o stand-up, para mim, eu já fiz tipo teatro, já fiz concertos, sketches filmados, etc. Para mim o stand-up é o mais exigente. Para ser feito naquele modo que eu acho que é bem feito ou da maneira que eu acho que consigo fazer melhor, né? É o mais exigente, porque exige um trabalho a priori uma forte. esquematização quase, não é? Claro. Estas personagens foram tão icónicas que eu cheguei a fazer de neto numa peça de teatro na escola. Só para ver, naquela altura dos Homens da Luta. Tinha muito isso. 2012, talvez. Tinha muito isso, sabes? Tinha muito isso. Os Homens da Luta, e agora o Tio Gel também. Mas os Homens da Luta já na altura bateram bué nos miúdos novos. Eu lembro que na altura, tipo, festas de escola, carnavais. Exato. Tudo que envolvia algum tipo de máscara. E o povo, pá. Lá vinha o Neto e o Falâncio. A dupla, né? Kiriki, com o mantra. E isso sempre me deu uma... Isso emociona-me. Sabes? Claro. Não estavas à espera de chegar a esse público. Não. Já com o Tio Gel a mesma cena. Com o Tio Gel ainda me emociona mais. Porque foi algo completamente inesperado. Numa altura que eu já não estava à espera de ter tanta projeção na comédia. Sinceramente, não estava. E de repente bater em algo como o Tio Gel do Sal Grosso e ver a ressonância. Sabes? De repente virem miúdos, pequeninos, e que às vezes com os pais... Olha, o meu filho adora, está sempre a cantar o Sal Grosso e o Cagar e Andar. Ou seja, eles respondem àquela energia, né? Claro. Eles respondem àquela energia histriónica, àquela energia alta, né? Do louco. Eu faço bem o louco, né? Sim. Nos meus personagens... Tem essa vertente. Eu faço bem o louco. Sim. E o louco é um personagem que tem muita ressonância, né? Porque o louco, as pessoas ficam a ver. Às vezes o louco nem precisa de punchline. O louco, tu estás sempre a vê-lo, estás sempre assim. Deixa lá ver o que é que acontece. Porque estás sempre. O que é que ele vai fazer agora, né? E isso é algo que eu vou naturalmente. Né? Mas nos Homens, o Sal Grosso, eu até. Mesmo a questão da música e essa energia, até entendo porque, que chega a essa faixa etária. Mas eu acho que os Homens da Luta é mais estranho. Não, por ser um humor... Tem a vertente do humor político, não é? Sim, mas tens que ver que isso depois também tem a ver, primeiro com a natureza do número, como era um número histriónico e um número que tinha um mantra musical forte, que ao mesmo tempo eu falava e o meu irmão fazia um kiriki, ou seja, essa fusão criava uma identidade sónica aos personagens. Claro. De repente lá vem eles, não é? Já havia uma energia naquilo, né? E eu acho que isso atrai sobretudo os miúdos que respondem muito a isso. E depois não te esqueças que a gente houve uma altura nos Homens da Luta, quase 1 ano e tal, 1 ano para aí, onde nós estávamos num programa aqui da SIC com muita audiência, que era o Gosto Disto,
com o César Mourão. Pois era. E depois éramos nós a seguir ao telejornal, todos os dias. E depois tiveram um programa vosso também. E tivemos um programa nosso depois posteriormente, mas ali durante esse tempo no Gosto Disto, que era um programa com muita audiência, e a gente notava que chegava às pessoas, e a gente fazíamos paródias, fazíamos sketches, fazíamos tudo, né? E todos os dias ali estávamos, e isso também ajudava a que a coisa entrasse um bocadinho no imaginário, sobretudo os miúdos que ainda viam aquele programa, que ainda era horas deles verem, né? Tu dizias que a ideia para os Homens da Luta surgiu quando estavam a ver uma manifestação da CGTP. Uma das coisas interessantes que há uns episódios que o Ricardo Aruz Pereira falava aqui no podcast, de encontrarmos o humor no nosso espaço político. Que tem que ser uma capacidade do humorista, não só encontrar no adversário, mas também no nosso espaço político e outras coisas. A personagem torna isso mais fácil. Claro. Mas isso é uma coisa interessante, não é? De como é que vocês partem para abordar um tipo de... Vocês assim, assumidamente gostam de Zeca Afonso, é uma inspiração para vocês. Com isso. Exato, mas depois de repente pode estar ali a existir uma sátira. Cascávamos, ou seja, claro. Normalmente a punchline nos Homens da Luta era o final dos sketches. Imagina, os Homens da Luta, a gente ia para uma manifestação, ali estávamos na manifestação, camaradas, a dar tudo o seu quiriqui, e depois, imagina, luta contra a pobreza, a luta contra a pobreza, lá estávamos nós ali na luta contra a pobreza, depois no fim íamos para o Ramiro, eu e o meu irmão comer sapateiras e dizer assim, Falâncio, eu não gosto de pobres, pá, porque a mim um pobre nunca me pagou um copo. Ou seja, esse paradoxo dos personagens de faziam a luta, mas depois eram uns grandes burgueses, essa era a punchline do número, né? A personagem ajuda-te a isso. Claro. Tu, quando estás num personagem, tu crias essa ficção e aí tu podes dar literalmente uma no cravo e uma na ferradura. Fora da personagem é mais difícil. Pode ser feito. Mas eu não acho que tenha que ser feito... Como é que eu tenho de dizer? Eu posso ser um humorista profissional e eu só bater num lado. É claro que eu estou limitado. Né? Imagina, um gajo que seja benfiquista. Vamos sair da política. Claro. Falar de valores, né? De valores das pessoas, coisas em que a gente acredita claro. E que a gente gosta e que realmente fazem o nosso caráter. Né? Exato. Imagina, eu sou benfiquista. Eu posso ser um humorista profissional e só bater e só atacar o Sporting e o Porto. Eficientemente e com piadas com qualidade, não é? Ou que as pessoas se riam, não é? É claro que estou limitado, autolimito-me, assim, não dou no Benfica, que é o meu clube. Isso também se aplica à política, não é? Claro. Às vezes a gente não se pode esquecer que o humor, a técnica humorística, ao longo do tempo, sempre foi uma ferramenta muito eficaz de propaganda. Okay? Porque o humor, uma das características do humor é desmistificar o sagrado. Seja o sagrado qual for, seja um sagrado político, um sagrado religioso, um sagrado clubístico, um sagrado económico, um sagrado social, tudo o que está ali naquele mundo imutável de não, isto é um valor da sociedade, isto é um valor pessoal meu, isto é um valor da minha instituição. O humor ataca aí, desfaz, né? Vai corroê-lo, vai mandá-lo abaixo. Por exemplo, a caricatura. A caricatura sempre foi uma grande ferramenta política e até religiosa. Há séculos, sobretudo quando as pessoas não sabiam ler, que a iliteracia era tipo 90% da população, tipo a caricatura, era o desenho, tinhas a caricatura do burguês, os comunistas usavam muito, os nazis usavam muito a caricatura do judeu com o nariz. Ou seja, isso é uma técnica humorística que ajuda a pôr as pessoas a rir de algo, né? Que tem uma vítima. Ok, a nossa vítima é esta, é o judeu, é o preto, é a loira, é o comunista, é o fascista, é o burguês, é o padre, é o imã. E a gente vamos atacar isto, vamos caricaturar, vamos exagerar a caricatura nisso, mas não só a caricatura, também o humor escrito, muitas vezes todo o tipo de humor, a paródia, a sátira, é muito eficaz na propaganda política. Pegando no exemplo dos Homens da Luta, que impacto é que achas que os Homens da Luta tiveram na política?
tiveram algum impacto na medida em que a própria situação política metia os homens da luta num género de centro do furacão. Por exemplo, a gente quando começámos os Homens da Luta foi para aí 2004, 2005. E a gente, pronto, fazíamos ali aquele sketch, como fazíamos outros, eram os Homens da Luta, ali estavam na sua paródia, a comer o seu marisco, e a participar nas suas lutas, e chatear os políticos, etc. Com isso ganhámos uma empatia das pessoas. Aí, aos Homens da Luta, estes são bacanas. De repente chega a crise, 2008, 2009. Sim. E de repente as coisas mudam, as circunstâncias mudam. Os Homens da Luta viram-se no meio de uma contestação social com uma credibilidade de já existirem. Uma coisa era surgir a crise e a gente fazer os personagens ali como reação à crise. Outra coisa era tu já existias e de repente a crise metia-te ali mesmo no pontozinho ótimo para surfares aquela onda. E foi o que nós fizemos, né? E aí, por exemplo, com o Sócrates, a gente apanhámos ali o fim do Sócrates. Epá, e a gente aqui, na altura a gente estávamos na SIC, a gente recebia queixas aqui do chefe de gabinete do Sócrates. Esses gajos, vocês estão-me a mandar esses gajos. Não sei o quê, a gente ia para as campanhas, o gajo chegava lá, saía do carro, via-nos a nós, metia-nos outra vez do carro, ia-se embora, acabava a campanha, a gente éramos detidos, e isso causava um impacto em quem via, ou seja, dava força a uma certa contestação, não é? Éramos instrumentais, por assim dizer, não é? Não éramos a causa, mas ali estávamos nós a ajudar a corroer, não é? Tu dizes uma coisa interessante falavas com o Diogo Faro no podcast dele, que os Homens da Luta havia pessoas do Chega e há pessoas do Chega, até disseste isto recentemente, a quererem os Homens da Luta de volta. Que sentido é que isso faz? Faz muito sentido. Faz? Porquê? Faz sentido porque os Homens da Luta, como o próprio nome indica, são da luta, né? E sendo da luta, são da luta contra o poder. Estando no poder alguém que é de um lado oposto, por exemplo, ao Chega, ok? A quem é do Chega, dá jeito que haja luta. Não é? Ou seja, numa de criar confusão. Mesmo que essa luta não venha de um lado que eles apoiam. Por exemplo, tirando os Homens da Luta agora do pedaço, mas só que se focarmos no Chega. O Chega foi para a manifestação da habitação. Porquê? Querem lá estar. Querem estar solidários com quem se manifesta. Porque são um partido de protesto. Ok? São um partido que beneficia com o protesto. Quanto mais protesto, melhor. Portanto, tipo, um número como os Homens da Luta, que era um número que se solidarizava com as lutas, sejam elas quais forem, né? Estás na luta, nós estamos aqui para dinamizar com canções, a animar-te, interessa a quem quer a luta, né? A quem quer que haja protesto. E a gente, na altura, quando acabou o Sócrates, ali em 2011, houve uma grande turbulência política, houve muitas manifestações de rua. Geração Rasca. E nós participávamos nisso, e depois cai o Sócrates e ganha a direita as eleições. Portanto, de uma certa maneira, a direita beneficiou de toda a contestação que houve contra o Sócrates. Muita dela vinha da esquerda. Porque, no fundo, a direita depois apresentava-se como uma alternativa. Que, na altura, a esquerda não se apresentava basicamente como um protesto. Estas circunstâncias, às vezes, por exemplo, para quem faz humor político, essas circunstâncias metem-te no meio de uma dinâmica que tu não dominas, que tu apenas participas num momento histórico se decides participar. Ou seja, eu vou fazer humor político e eu vou bater em quem lá está. Ou bater é... Claro. É metafórico, não é? Vou atacar quem tem o poder, ok? Mas às vezes tu, com esse ataque, participas numa corrosão de algo que outros vão aproveitar, que às vezes não são da tua linha de pensamento, mas tu participas, ou tens a possibilidade de dizer assim, eu vou querer fazer isto, ou eu não vou querer fazer isto. Mas querendo fazer, depois participas, né? Quer tu queiras, quer não. O humor, se funcionar como, entre aspas, arma política, achas que de facto tem um impacto? Ou por exemplo... Tem. Achas que sim? Sim. Tu tens exemplos disso. Olha o Zelensky. É verdade, presidente. Fazia uma série... Zelensky era um comediante. Foi, mesmo antes da série já fazia muito humor político, de sátira política. E depois faz aquela série onde ele faz de presidente. É tipo, Exato. A realidade é imitar a ficção. Ele sobe à conta de um programa de comédia. Do impacto que
tem a comédia. Tens outros exemplos, tipo o Grilo, na Itália, também aconteceu. Embora o Grilo não fosse candidato, porque não podia, tinha cadastro, etc., mas fundou um partido que acaba por ganhar as eleições. Exato. Isso tem a ver com uma coisa, que é o humor é eficaz como arma de propaganda política, como ferramenta de defender uma ideia política pelo ataque que faz à sua oposição, não é? Àqueles que ele decide que vai desmanchar ou desmistificar. Por outro lado, o humor, quando tu fazes alguém rir, tu crias um laço empático. Tu, quando fazes alguém rir constantemente, a pessoa começa a se identificar contigo. A pessoa começa a se identificar. Este é como eu. Este está a ridicularizar isto, e isto, e isto, e isto, porque eu também penso assim. Eu identifico-me com esta pessoa. Mas achas E isso que é uma arma política. Mas achas que é eficaz? Completamente. Mas, por exemplo, Completamente estávamos a falar do caso do, não para exagerar no uso dos homens da luta, mas nessa altura em que o Sócrates perde as eleições, quem ganha é a direita, os homens da luta defendiam o lado da esquerda, mas quem ganhou foi a direita. Não, os homens da luta não defendiam o lado da esquerda. Então, Os homens da luta, que na sua existência absurda e paradoxal, quando ganham o Passos Coelho, a gente vai para a sede do Passos Coelho celebrar. sim, mas ironicamente, Força, não é? Passos, contigo há mais luta. Mas ironicamente, Ali estávamos. sim. Aliás, fomos muito acusados. Vocês estavam a apoiar o Passos e tal. O que a mim me dava gozo especial, né? Mas as personagens ali o apoiavam. Força, Sim, Passos. claro, mas ou seja, Estás a ver? percebendo o humor, não é? Sim, não. Sim, Mas, por exemplo, esta questão há bocado estava a dizer de pessoas do Chega que querem os homens da luta de volta. Isso chateia-te de alguma forma? Não me chateia, mas não me afasta qualquer pensamento que eu tenha de regresso dos homens da luta. mas a questão é, eles não estão a perceber a piada, não é? Eles estão a perceber Achas a que sim? piada. Eu acho que, ou seja, eles estão a perceber mais do que a piada. Eles estão a perceber a utilidade da piada. Achas que dá a volta, portanto? Ou seja, não querem Qualquer saber de qual é coisa a que piada, ataque- querem é saber o resultado da piada. Exatamente. Pegando no exemplo que aconteceu Exatamente. com Passos Ouve lá, Coelho. isto vem um bocadinho tudo PSD. na cartilha política, Ok. isto vem tipo do leninismo. Muitas vezes os artistas são chamados mesmo, mas isto está escrito, né? Idiotas úteis. És um idiota útil. Estás a ver? Dá jeito que tu faças aquilo para um objetivo que é maior do que tu. E muitas vezes os artistas, como trabalham em técnicas, sejam humorísticas, musicais, literárias, plásticas, seja o que for, mas que são formas de comunicação muito eficaz, né? Chegam às pessoas de uma forma muito, muito rápida e muito prática, com uma ideia muito concisa. Isso dá jeito, né? Sempre deu. Sempre Mas deu jeito. sentiste um idiota útil na altura? Sem dúvida. Em Sem que dúvida. o Passos Coelho e o PSD ganham as eleições? Sim. Então não terias feito os homens da luta? Não estou a dizer que não teria feito. Ok, mas terias... Estou a dizer é que podia ter feito outras coisas que não fiz. Como por exemplo? Talvez uma participação mais... como é que eu tenho a dizer? Mais política ainda. Okay? De que forma? Nós, quando acabaram os Homens da Luta, os Homens da Luta acabaram comigo e com o meu irmão muito cansados, exaustos. Foram muitos anos seguidos a fazer aquilo, todos os dias. Tinha sketches na rádio, sketches na televisão, espetáculos, tudo. Estás a ver? E então houve uma grande exaustão. E nós depois, para acabar, decidimos fazer uma candidatura à Câmara de Cascais. Fora dos personagens. Como um género de arremate. Ok, a luta acabou, mas a gente quer aqui mandar uma mensagem que o fim do protesto deve ser a participação democrática. Basicamente era isto. Eu, se soubesse o que sei hoje, eu tinha feito isso mais cedo, mas com os Homens da Luta. Mas pronto, houve uma oportunidade. À Câmara de Cascais também. Não sei se a Câmara de Cascais ou outra coisa qualquer. Mas eu tinha feito isso antes, mas com uma participação de Homens da Luta em género humorístico. Mas E o que é que achas que teria acontecido? não sei. Mas porquê é que terias feito mais cedo? Teria feito porque tive a oportunidade de fazer e só reconheci depois. Ou seja, só me apercebi disso depois. Ali no meio da azáfama toda do trabalho, das decisões que há a ser tomadas tipo profissionais, e às vezes coisas pequenas, alugar uma carrinha, precisamos de um novo guitarrista. Produção, questões de Produção, né? Sim.
houve ali uma oportunidade que aconteceu tipo em 2011, 2012, onde se calhar se a gente tivesse feito uma candidatura a qualquer coisa aí, a coisa poderia ter sido diferente e podia ter ido para um caminho diferente. O que é que achas? Não sei, podia ter acontecido Mas qualquer coisa, qual porque era nós estávamos com muito apoio das pessoas. Mas qual era o objetivo? O objetivo podia ser só o deboche, que já era um bom objetivo. Não, é um ótimo objetivo. Ok. Claro que sim. Já era um ótimo Sim. objetivo levar deboche para o centro de decisão política. Mas Imagina, depois numa Assembleia da República. Pois. O deboche. Estás a perceber? Ia mexer, né? Claro. Ia ser uma provocação, né? Também interessa. Mas pronto, essa oportunidade passou e não aconteceu, né? Mas, por exemplo, eu às vezes ouço pessoal a dizer... Mas era um objetivo vosso na altura? Eu às vezes ouço pessoas a dizer assim: eu se voltasse atrás fazia tudo igual. E, pá, eu não. Claro. Eu se voltasse atrás, sabendo o que sei hoje, fazia algumas coisas diferentes. E uma dessas podia ser essa. Porque havia ali a oportunidade. E essa oportunidade vem da empatia. Vem da identificação. Os homens da luta, neste caso, os homens da luta, com o seu paradoxo, que era a luta e o prazer, logo a seguir à luta, era já. O benefício era já. A gente fazia a luta e a seguir havia sapateira. Estás a ver? E havia strippers. E havia Ferraris. Estás a ver? Claro. Isso cria uma ressonância nas pessoas. Porque as pessoas são assim. A gente tinha uma música, era: e o povo quer dinheiro para comprar um carro novo. Uhum. Né? E essa mensagem surreal que só o humor pode dar cria ressonância. E tu vês isso. E eu acho que é uma tendência. Ou seja, nós não seríamos pioneiros nessa entrada do humor na cena política. Sim, sim. Na altura tinhas o Grilo na Itália, Tiveste o seu também partido de o... 5 estrelas, No Brasil, os Tiriricas no Brasil. Exatamente. Tu já tinhas tido o Coluche na França a ser candidato presidencial nos anos o 80. Manuel João Vieira também já tinha. O Manel João Vieira. Depois o Zelensky. Ou seja, Uhum. porque realmente o humor na nossa sociedade, o humorista tem uma posição de tal maneira destacada, tem à sua mercê toda uma panóplia técnica desde que vai do sarcasmo à ironia, à paródia, à imitação, a tudo, para atacar um tema político que os outros não têm. E cria muito mais empatia. A empatia hoje em dia é a maior arma política. A maior mais-valia política que há é a empatia, mais do que as ideias. Tu vês isto, por exemplo, num presidente como o Marcelo. Okay? É um presidente empático. Mas saindo de Portugal, tu vês isso, por exemplo, no Trump. O Trump usa técnicas humorísticas. Sim. Aquele deboche dele, Claro. as cenas absurdas que lhe saem da boca, que tu muitas vezes vias nos comícios e vês, Sim. as pessoas estão-se a rir daquela merda. Claro. Estás a ver? O gajo está a dizer aquelas barbaridades todas, mas diz com aquela atitude de não estavas à espera desta, toma lá e tal. E as pessoas riem-se e isso causa uma empatia que leva as pessoas a irem ao É um voto. presidente engraçado, infelizmente. Não é? Sim, mas o humor mais do que a cantiga é uma arma? Tudo é uma arma. Desde que quem Mas faça... por causa dessa questão da empatia? Sim. Desde que quem faça queira que seja. Certo? A arte, seja ela qual for, é uma atividade que te dá a possibilidade de tu meteres o que tu és na tua expressão. Tu podes decidir assim: eu vou ser um humorista genérico. Eu tanto bato à esquerda como bato à direita. Mas aí tu fazes, na minha opinião, um humor sem alma. Um humor que pode ser a inteligência artificial a fazê-la. Hoje vamos bater no PSD, hoje vamos bater no PS, hoje vamos bater no PCP, hoje vamos bater... Ou seja, tu bates em todos, mas realmente tu não estás a mostrar aquilo que tu realmente sentes. Porque quando tu metes realmente daquilo que tu és, tu aí entras num outro campeonato. E é esse campeonato que entra mesmo no coração das pessoas. E o humor, se calhar, de todas as artes, a par da música, a música também é importante nisso, cria uma ressonância nas pessoas de identificação que é uma grande mais-valia. Eu não me admirava que venham, ou não me vai admirar, que em outros países comecem a surgir mais candidatos que venham do humor e que tenham e que ganhem eleições. Não vejo porque é que isso não pode acontecer, né? Não acho que, tipo, sou humorista, portanto tem que ser equidistante. Não.
Não. Isso quer dizer, sou artista, tem que ser equidistante? Não é? Eu não acho que seja equidistante, pegando naquilo que estava a dizer há bocado, que o Ricardo disse aqui no podcast. Essa posição é muito confortável. Então, Essa posição de equidistância, dizer, isso é muito confortável. Porque quando tu largas a equidistância e tu decides, não, o que eu penso vai-se refletir na minha obra, aí é que começam os problemas, não é? Aí é que começa o risco. problemas em que sentido? Problemas em todos os sentidos, financeiros, judiciais, profissionais, etc, 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 etc. Aí é que começam os problemas. Sabes? Porque quando tu decides... Porque, no fundo, tu és... Ou seja, tu nem és carne nem és peixe. Estás ali no meio, né? No muro, como se diz, né? És o standard. Mas quando tu decides tomar um lado, seja o lado qual for, pode ser o lado do deboche, deboche a todos. Claro. Porque eu acredito que o supremo humor, o humorista supremo, é odiado por toda a gente. Então, Porque debocha de tudo. Mas para ser odiado por toda a gente não é necessariamente imparcial ou equidistante, mas fala sobre todos. Equidistante porque mas fala sobre todos, debochar sobre tudo. Mas fala sobre tudo, não é? O humor... Ou seja, há aqui duas maneiras de esfolar um gato, por assim dizer, não é? Que me perdoa o pano. Ou seja, tu consegues fazer rir as pessoas atacando-as no inconsciente ou no consciente, no racional. Ok? Tu, por exemplo, quando tu fazes uma boa imitação, imagina, eu agora começo a imitar o professor Marcelo ou o Bruno de Carvalho, essa imitação, tu riste porque ela te atingiu no inconsciente. Tu riste sem pensar. Tu riste porque ela é inesperada. Epá, este gajo está a fazer algo que não é suposto este gajo estar a fazer. Muitas vezes a piada da punchline, a anedota, muitas vezes é isso. É um efeito de surpresa. É quase como o ilusionismo, né? Então, assim, olha aqui. Aparece aqui outra coisa, né? Se atua no inconsciente. É muito eficaz. A maior parte das técnicas humorísticas são assim. Mas depois há outro tipo que atua no racional, né? Onde aí já envolve uma certa rebeldia. E é esse tipo de técnica que te permite desmanchar as coisas que são tidas como sagradas ou intocáveis. Não é? É consciente. É, tu acreditas nisso, então eu vou por aqui e vou desfazer isso tudo. Daí eu digo-te que o supremo humorista, aquele que decide abater tudo o que é sagrado, ou seja, estamos a falar em tabus, coisas do não, género. estamos a falar numa realidade sim, fictícia e... Exatamente. Exato. Atacar o sagrado de todos. Sim. Ninguém gosta dele. Claro. E ele ri-se. Tu fazes pelo teu próprio prazer. Isto é quase nietzscheano, não é? É tu estás sozinho sim. no cume a rir de toda a gente. Sim. É uma posição solitária, porque tu não acreditas em nada. O supremo humorista não acredita em nada. Nada é sagrado. E eu às vezes vejo pessoas inteligentes, muito inteligentes, no nosso campo do riso, a criar um género de sacralização do riso. Há discursos que são feitos que, se tu substituires onde está a palavra riso ou humor por Deus e fé, é um discurso religioso. Por exemplo, quando tu ris não há medo. Quando tens fé não há medo. O riso é uma vitória sobre a morte. Deus é uma vitória sobre a morte. Isto é um discurso proto-religioso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em sagrado. Não há sagrado. E eu acho que o humor... Já falei isto várias vezes. Às vezes sou mal interpretado porque as pessoas também não ou seja, não têm que... Isto conversa de tipo, origens do humor e tal. Sim, sim. Isto é uma coisa um bocado de nicho, né? Claro, é para quem gosta desta merda como a gente, né? É verdade. O pessoal em geral está-se a cagar para esta merda. E bem. Sim. Mas tu, quando tu fazes muito humor ou estás nesta perspectiva de não há sagrado, tudo o que é um valor sagrado ou um valor sacralizado, mistificado, é para tentar humoristicamente desfazê-lo, tornas-te um cínico. Tu não acreditas em nada. Esse é o outro lado. Tu vês isso, por exemplo, o caso supremo disso é um comediante tipo George Carlin.
O cínico. Estás a ver? Taca tudo. Taca tudo de todos os lados. Há um outro lado, o lado mais apaixonado. Mas aí não é bem o humor que tu fazes. Aí és um romântico, né? Também gosto disso. Mas às vezes é mais fácil, é mais difícil atingir isso, sobretudo com o tempo. O tempo acaba por te criar essa casca grossa do cinismo. Mas é bom também fazer, por exemplo, os Homens da Luta eram um número apaixonado, era um número romântico, né? Era possível, a revolução era possível já. Sim. E a gente tinha, eu e o Falâncio, né? O Neto e o Falâncio ali a tinham, né? Com as suas strippers e a acender charutos com notas de dólares. E pronto, Então, deboche, né? Gostavas de voltar, não estou a dizer voltar aos Homens da Luta, mas estavas a dizer que acreditas que pela Europa ou por países podem surgir humoristas Vão surgir. a candidatar-se a cargos e a vencer Sim, eleições. vão surgir. Gostavas de ter um projeto de humor político novamente? Não. Não? Não, porque eu já provei. Ou seja, essa oportunidade já surgiu para mim. Muito dificilmente surgirá outra vez. Eu sei disso, tenho essa noção. Primeiro porque eu não tenho muito interesse em fazer humor político. E assim sendo, acabo por não estar ali na zona de rebentação onde essa onda pode surgir para tu fazeres ali desceres por ela e fazeres o tubo. Mas lá por eu não a conseguir fazer, isso não quer dizer que não seja possível alguém fazê-lo. Não tenho essa percepção, percebes? Claro. Agora, tenho a certeza que o humor, como gerador de empatia, e tu vês isso, por exemplo, em vários países, as pessoas mais queridas, por assim dizer, ou mais reconhecidas, normalmente os humoristas andam ali em cima. Os humoristas têm muita empatia da população. E isso é uma mais-valia política. Então, eu não me admirava nada que aqui surgisse um humorista que decidisse candidatar-se. Podemos pegar até no caso do Herman, na altura em que... Ali, na altura do... Eu acho que o caso mais flagrante é o Ricardo Araújo. O Ricardo agora? Achas que se candidatasse, o que é que lhe acontecia? Eu acho que podia ganhar. Vamos imaginar. Vamos aqui vamos já, para o terreno. Mas já agora ele diz que não quer. Só a gente já sabe isso. A gente já sabe isso. Mas vamos imaginar. Com o nível de empatia que ele tem, com a inteligência que ele tem, com a cultura que ele tem, certo. Como candidato, por exemplo, a uma presidência da República, podia ganhar. Não achas que sim? Eu acho que não. Porquê? Eu pelo menos não votava nele. Está bem, mas tu não és a Sim, totalidade claro, das pessoas, claro. né? Não sei. Não votavas? Não votava. Entre ele e o Ventura. Está bem. Não é que muitas vezes. Não, mas muitas vezes nas eleições. Escuta, Gustavo, isto é política. Sim. Muitas vezes nas eleições, tu votas não por te identificares muito, mas por te identificares ainda menos. Olha o que aconteceu, por exemplo, Soares Freitas do Amaral. Sim. Até o Álvaro Cunhal disse para os militantes comunistas taparem os olhos e votarem no Soares sem ver, o que se calhar alguns enganaram-se e puseram aquela merda no Freitas. Votar apesar dos candidatos. Mas, por exemplo, numa lógica, e embora sendo os dois da mesma idade, até pode acontecer, não agora, mas calhar daqui a 20 anos, né? Sim. Uma possibilidade dessas, ou uma circunstância histórica, pode às vezes fazer as pessoas mudar de ideias. Chama-se um bocadinho uma criação de uma vaga de fundo, né? O Ricardo é um caso disso. É uma pessoa que tem muita empatia, cria muita empatia. Não, isso é óbvio. Sem dúvida, agora, né? se depois isso resulta politicamente... Eu acho que essa é a maior arma política, é a empatia. Então, por exemplo, nesta sociedade, digamos que é a sociedade de espetáculo, né? Às vezes fala-se também da Cristina Ferreira, por exemplo. Mas aí já não é humorística. Sim, mas a empatia aí também tem um efeito, mas eu acho que no caso do humor há mais ainda. Sim, percebo. Okay? Sim. No caso do humor, até pela própria natureza do humor, né? De provocar alguém, o riso em alguém. Tu, quando, por exemplo, se eu estou aqui contigo e eu te faço rir, eu já tenho aqui uma porta aberta. Por exemplo, isso nota-se muito, por exemplo, nos humoristas. Se calhar nem todos te vão dizer isso, mas uma das grandes benesses do humorista é no campo do engate, né? Tu conseguis fazer alguém rir. Há quem rejeita essa ideia, mas não, eu confio. Confirmas essa ideia. Eu assino por baixo dessa ideia. Tu conseguis fazer alguém rir. Claro. Sim. Sentiste à vontade de se rir. Socialmente, as defesas começam a baixar, né? Claro. A pessoa começa a criar empatia por ti. Esta pessoa faz-me sentir bem. Esta pessoa não é uma ameaça. Muitas vezes é isso, né? Tu, quando tu rires de alguém, tu dizes, esta pessoa não é uma ameaça. Daí o poder do riso, né? O poder de sociabilização do riso, né?
que já vem, ou seja, que já vem de milhões de anos, não é? De milhões de anos, ainda nós éramos a mesma espécie dos macacos, já havia riso, não é? Sim. Já havia riso. E esse riso funciona como um cimento social, né? De paz, né? Riso é paz. Já viste? A gente estar-se a rir é sinal que a gente não vai andar à bocada. Ou seja, pode ser um riso, Sim. um riso matreiro. Vou-te Também há. lixar. Mas, regra geral, Sim. o riso significa que estamos em paz, que não vai haver Claro. conflito, né? Embora possa haver vários tipos de riso. Então, mas achas que se o Ricardo Araújo Pereira concorresse, Acho que tinha era um hipótese de candidato ganhar? fortíssimo. Não acreditas que as pessoas no momento de pensar num cargo como o Presidente da República pensam Por em que pessoas que têm, Por que não? que têm um... Não, Vamos- é legítimo vamos qualquer pensar- pessoa vamos pensar candidatar-se. hipoteticamente, Não é por aí. Por que não? Hum. Porque é que alguém que está no humor, um humorista profissional, Sim, eu não tem nenhum não handicap? não coloco isso em causa, mas acho que nós pensamos, especialmente no cargo do Presidente da República, como alguém normalmente experiente na política, seja uma pessoa que tenha conhecimentos de Assim tem sido, né? relações internacionais, assim tem principalmente. Exatamente. Assim tem sido. Mas nem sempre foi assim. Às vezes as circunstâncias históricas metem pessoas inesperadas em cargos de grande importância, por exemplo. O Zelensky é Por o exemplo, principal mas caso. ia até dar um caso português. Então, Por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, tu tiveste o primeiro Presidente da República eleito, Ramalhianes, que era um gajo que não tinha experiência política, era um militar. Mas Sim. que as circunstâncias o puseram ali no centro da ação, né? Isso às vezes muda. A Claro. história faz com que as pessoas tenham que tomar atitudes, né? Não Claro. são obrigadas, sim. mas há uma mais-valia. E tu, se fizesse uma sondagem, olha aqui no Expresso, podiam fazer essa sondagem. Por exemplo, eles agora fizeram uma sondagem onde meteram, vai ser agora no Expresso no sábado, sim. onde meteram ali uma data de O Almirante políticos, Gouveia e Melo. o Almirante Gouveia e Melo, o Guterres, o Marcos Exatamente. Mendes e tal. Porque é que não metem também o nosso colega Ricardo Araújo Pereira no meio da bolha? Mesmo que ele não queira, mas mete-se no meio da bolha, apresenta-se Para ver às o que é pessoas que- assim, olha, o que é que temos dá? aqui estas hipóteses, é este o menu. Eu Sim. acho que os resultados podiam ser surpreendentes. Isso não quer dizer que a pessoa não queira, não é obrigada a querer, Claro, não é? claro. E até faz bem em não querer, pois essa merda é só problemas. Sim. Mesmo as cenas da publicidade e tal, porque na presidência não pode andar a vender Vortens, né? Vamos passar para um outro comediante, desta vez americano. É a minha escolha. É a tua escolha. Eu penso que ele nunca se candidatou a nenhum cargo Não, político. Não Embora sei se desse muito bem com políticos, já. Então, explica-me, tu escolheste o Don Rickles, porque é que a tua escolha em si Gosto muito do sobre Don ele. Rickles. Entrei em contato com o Don Rickles através do YouTube, né? Quando comecei a ouvir falar dos roasts, se calhar há uns 15 anos, para aí. E então comecei a ficar fã dos roasts e assistia a muitos roasts e comecei a Todos com muita classe na altura, não é? e comecei ali a ir um bocadinho comecei a ver primeiro os do Comedy Central, mas depois comecei a ir à origem e encontrei os roasts do Dean Martin, aquela malta de Las Exatamente. Vegas, Frank Sinatra, Orson Welles, Ronald Reagan, Richard Pryors Exato. e o Don Rickles, né? E então gostei muito do estilo do Don Rickles. Ele era conhecido como Mr. Warmth, de uma forma irónica, mas o número dele era ofender e provocar. E eram coisas muito subentendidas, muitas vezes, não é? Sim, não. Sim. Ou seja, ele fazia um humor que hoje em dia, sobretudo numa realidade americana, era impossível fazer. Ele dizia mal dos pretos, dizia mal dos judeus, dizia mal de toda a gente, estás a ver? Sem vergonha nenhuma, né? Como a gente gosta. Claro. E hoje em dia isso era impossível, né? Mas tinha uma maneira de fazer as coisas e no fundo é isso, né? É a maneira. É um bocadinho isso que distingue às vezes os humoristas uns dos outros, como aos músicos. Tu podes pegar num músico e dizes a ele para tocar, olha, dá 2 acordes, um dó e um sol. E em 10 tu vais ver que há um ou outro que os dão de outra maneira. No humor também é isso, né? Tu podes dizer assim, olha, vamos fazer um roast, ou diz aí uma piada. E depois há um ou outro que a dizem de uma maneira mais Diferente. engraçada. Mas sobretudo o lado dele de prankster, de provocador.
Isso, opá, há uma história, não sei se tu a vais meter, Vou a história meter, dele com o Frank Sinatra. Exatamente, é isso. Opá, Vamos é ouvir. maravilhosa. Eu não vou contá-la. Vamos ouvir então o certo. Vamos ouvir. Listen, can I tell a story about what this man did to me once? You may have heard about this. It was a true story. This is a long time ago, long before Don got married. I was eating dinner in a restaurant in New York, and I was sitting with some friends, and he came over to the table, and he said, Frank, do me a favor, will you? He said, I'm sitting with a very pretty girl, and I'm trying to make out, and he said, I told her I know you, and she really doesn't believe me. Would you stop by the table? I said, all right. I was just about finished. I was down to the espresso, and finally he went back, and I walked by the table, and I said, how are you, Don? Nice to see you. He said, can't you see I'm eating, Frank? What are you doing? I went for the whole thing. Coisas é que foste encontrando dele assim que. Opá, muito. Porque eu confesso que o que conheço também é de poucos vídeos assim de YouTube, coisas perdidas. É o que eu também, conheço, eu conheço também. Pois. Né? Sei que depois ele tem ali um papel no Casino, no filme No Casino do Scorsese. Ele é um agente de segurança do Robert De Niro. Um papel onde ele fala pouco e que não é um papel cómico de todo. Mas conheço basicamente dos roasts, muito dos roasts e das participações dele em programas tipo Johnny Carson. Exatamente. E homenagens, como essa que a gente vai ver também de uma homenagem ao Scorsese na AFI. E toda a atitude dele de desprezo, de estar ali a dizer mal e sempre com um ar assim meio zangado, meio que não está ali bem, epá, a mim parte-me todo, basicamente. Falámos dos roasts nos últimos anos, até não tanto mais recentemente, mas talvez há 2 anos, coisas assim. Houve ali uma fase em que tivemos muitos roasts em Portugal. Tu até foste jurado de um programa na TVI, o Mano a Mano, que também Roast Battle. Esse formato, há uns tempos, bastante tempo, recebia a Maria Rueff aqui e ela era bastante crítica em relação a este formato, aos roasts. Não é para todos. O que é que acha? Ela dizia algo, achava que não considerava que fosse sequer humor, achava que era muito ataque gratuito. Eu compreendo. Então, como é que se navega nesta coisa dos roasts para não chegar a esse ponto? Epá, eu não acho que se tenha que navegar, ou seja, isto é como tudo. Há coisas que se gostam. Há quem goste e há quem tenha carapaça para isso e há quem não tenha carapaça para isso. Tu no roast, tu tens que saber dar e levar. É porque às vezes há muitos que só gostam de dar. Eu vejo muito, a gente temos que ofender não há problema e tal. Epá, eu defendo isso. Mas eu acho que há uma certa atitude que está presente no roast, assim, aqui estou eu, estou para dar e levar. Manda lá o que tens de melhor para mim, que eu mando o que tenho de melhor para ti. E eu gosto disso, estás a perceber? Isso dá-me pica. Dá-me pica ouvir, porque é um género de espelho que tu ali tens, um género de catarse, né? Ali com os colegas, são colegas profissionais, né? Muitos bons no roast que a gente tem cá. Epá, tu estás ali a levar piadas, tens que encaixar, né? Cara, esta foi bem dada. Mas depois tens ali a tua oportunidade também de cascar, né? Claro. Epá, eu acho isso saudável. Pessoalmente, eu acho isso saudável. E eu, modéstia à parte, eu sou bom nos roasts porque nem toda a gente tem um bocadinho a capacidade que eu tenho. Um certo descaramento. Não, eu sei dar, mas eu também sou bom para levar. Porque às vezes há malta que sabe dar, mas depois tu olhas para eles e eles têm ali umas vidas tão desinteressantes que tu não tens uma ponta por onde pegar, né? Tu tens excesso de bagagem, não, dá por tenho excesso de bagagem, epá, eu dou, e eu sempre fui um desbocado, e eu sempre fui um gajo que me mete nas coisas, às vezes, para as coisas correrem mal, tipo candidato à Câmara de Cascais, boémio, etc, desbocado, que não, ou seja, com uma gestão de carreira completamente anárquica, não é? Portanto, eu sou bom para levar porrada também. E já não participo há uns tempos. Tive pena no Mano a Mano, eu entrei com uma expectativa, fui júri, gostei, mas houve ali um problema de casting. Porque muita malta recusa, pá. Claro. O que é uma cena um bocado de Portuga. Os americanos e tal não têm tanto esse pudor, estás a dizer? Dão-se mais à morte. Olha, até nesses roasts antigos do Don Rickles, pá, tu vês gajos tipo o Orson Welles, o Ronald Reagan, gajos que não têm que estar, o Frank Sinatra, gajos que não têm que estar ali. É pá, mas tu estás numa cena dessas, tu sais mais forte.
Eu acho que tu sais mais forte quando levas nos cornos, humoristicamente falando. É pá, porque é uma cena que tu aguentas, né? Toma lá, manda lá o melhor que tens. Pim, epá, e às vezes dói. Tu aqui estás ali a rir, mas assim, cabrão, estás a dizer. É pá, mas eu gosto disso. E é algo que eu me vejo a participar mais no futuro, sem dúvida. Claro. Ultimamente não temos tido Não. regularmente, mas pode ser. É pá, não mesmo por. Eu acho que é um bocadinho por essa. Já tivemos alguns. Eu acho que o ideal seria haver tipo um roast por ano. Pelo menos na minha lógica de ir participar, né? Mas depois há outra coisa. Por exemplo, eu às vezes não aceito todos. Eu gosto de ir a roasts onde eu tenha empatia / simpatia pela pessoa. Por exemplo, o roast que me deu mais gosto foi o roast do Toy. É pá, porque eu gosto do Toy, mas ao mesmo tempo é bué gozável o Toy. Claro. E isso para mim causa ali o cocktail mesmo que eu gosto. E depois quem é que lá estava? A Pipoca, o Rocha, o Hugo Souza, a Joana Amaral Dias. E, epá, era uma maravilha para quem gosta de roast. Banquete. O Cinel. É bem, o gajo é bom, né? Vais levar também, mas tens ali gajos bons para dar. Cria-se uma dinâmica muito boa e é um espetáculo que provoca gargalhadas muito sonoras. Porque, pá, se há coisa que o pessoal gosta é ver, tipo, gajos a desfazerem-se uns aos outros, faz parte, né? Fora dos roasts, uma das coisas que tens também feito, além de, obviamente, todos estes projetos de comédia de que fomos falando, tens feito curadoria de palcos de comédia em festivais. Sim. Nós Alive e Sol da Caparica, Sim. acho que são esses os dois. Há quantos anos mais? Vai haver aí uma surpresa, este ano ainda não posso revelar, muito mas bem. o tio vai abrir mais uma curadoria. Vai abrir mais sítio, uma curadoria? Não posso ainda dizer, mas está quase. Mas é bom. Olha, isso mas num festival de música também? É num festival, mas eu ainda não posso dizer. Okay, Não tens de puxar por mim, Gustavo, que eu não posso dizer. Peço desculpa, depois digo-te ficamos com esta. Off, muito mas bem, depois, muito quando também for na altura, eu também vou pedir ajuda a toda a malta para promover isso, né? Claro. Olha, isso foi algo que surgiu da minha amizade com o Álvaro Covões, de Everything Is New. Produtora do Nós Alive. Produtora do Nós Alive. Eu já... Ou seja, eu sou o artista que mais atua no Nós Alive, sou um género de Ivete Sangal do Nós Alive. Eu já estive em Kalashnikov, já estive em Homens da Luta, já estive em Tio Gel, já estive em stand-up, já estive de várias maneiras. E aliás, a Ivete Sangal é conhecida como o gel do Rock in Rio. É o gel do Rock in Rio, a gel, e então, ali houve um ano, quando... houve um ano que fizemos os Homens da Luta, e eu até disse, vamos fazer um coreto, e a gente usámos ali o coreto para os Homens da Luta, e eu aí comecei a ter a percepção que num festival como o Alive, fazia sentido um palco de comédia como se via já em festivais lá fora. E então começámos a falar, Álvaro, isto podia ser uma boa ideia fazer aqui um palco de comédia. E ao princípio houve ali alguma resistência, acho, porque não havia outro, né? E eu acho porque já começava a haver, isto foi em 2012, 2013, já começava a haver uma massa crítica de comediantes para ocupar, e agora ainda mais temos, né? E então, depois ali em 2014, salve foi 2014, decidiu-se, ok, vamos avançar, e criou-se o palco comédia do Nós Alive, que pegou muito bem no festival. Casa bem, estás a ver? A música e a comédia são duas artes irmãs, no meu aspecto. As pessoas que gostam de música gostam de comédia, uns mais de uns, outros mais de outros, e numa lógica de festival, como são os festivais hoje em dia, é bom ter variedade. Ou seja, muitas vezes as pessoas vão a um festival, vão ver os Red Hot, compram o bilhete para ir ver os Red Hot, mas chegam ao festival às 7 da tarde, às 6 da tarde. E ali andam, e o palco de comédia oferece-lhes uma possibilidade de ver comediantes, e muitas vezes ver pela primeira vez um comediante, e tornar-se fã desse comediante, e eu tenho notado isso acontecer, tornar-se fã desse comediante e depois já ir comprar o bilhete para ir ver. Gostei daquele que viu pela primeira vez no Nós Alive. Isso dá-me grande alegria ter feito isso. E outra coisa que me dá... Depois surgiu o Sol da Caparica mais tarde, mas, por exemplo, o do Alive é melhor para explanar esta ideia, que é... O que me dá muito orgulho é... Eu tenho ali comediantes no Alive que começaram no primeiro slot, tipo Carlos Coutinhos Vilhenas da vida. A primeira vez que foi às 5h30 da tarde. E que agora é headliner, como o Diogo Batáguas. Sim. Começaram cá em baixo, como o Guilherme Duarte. Começaram cá em baixo e agora são headliners. Isso dá-me muito orgulho. Ver orgulho de ter ajudado a criar ali um espaço e de ver essa evolução dos comediantes, e também um bocadinho orgulho, mas também de uma certa maneira pica-me ou estimula-me, né?
da cena do stand-up. Eu sou muito estimulado pela concorrência. Eu acho que isto é positivo, né? Ou seja, epá, estes gajos estão a fazer assim. Fica-me ali um bichinho cá dentro, mas também tenho que fazer isto. Eu também sou capaz, né? Eu nunca penso em género, eu nunca penso em tem que ser o melhor. Eu nunca penso assim. Eu sou um experimentador, estás a ver? Eu gosto de experimentar. E então eu vejo outros a fazer, epá, se calhar também sou capaz de fazer isto, né? E se calhar também, ou seja, e movo muito por essa reação. Claro. E ali o palco comédia e esse convívio com os comediantes também me estimulou muito a também fazer o meu stand-up, né? Sim. Bem ou mal, é o que eu faço. Eu frequento mais o Nós Alive. Já vimos passar por lá grandes nomes, como por exemplo Daniel Sloss. Sim. Foi lá e tens conseguido Nestes ultimamente não tem sido fácil. Mas porquê é que fazes? Por causa há ali questões fiscais, claro, com os comediantes, etc, e com a organização. Mas sei que já levaste o Sloss e o Andrew Lawrence uma vez. Sim. Não tenho certeza se mais internacionais. Trouxemos mais um inglês. O Tapeface também foi uma vez ou não? O Tapeface também foi. Tapeface. E foi um inglês também do old school. O John Era um gajo que Cooper Clark. Não é assim. Não. John Cooper Clark. Também foi, exatamente. Dr. John Cooper Clark, que é um género de performer. Um gajo que vem do punk. Exatamente. John Cooper Clark, não podia estar que a esquecer que ele escreveu uma música para os Arctic Monkeys. Sim. Esse gajo é um gajo tipo em Inglaterra, ele está ali no meio entre a poesia e a comédia. Exatamente. Tive um grande gozo em receber esse gajo, grande maluco. Ainda por cima veio com um gajo que era o Johnny Green, que era o road manager dos Clash. E então eu lembro que depois de ficar com eles no camarim, os dois ali a beber-nos copos e a falar, e os gajos a contarem-me histórias do rock lá daquela altura, foi maravilhoso. Mas tive um outro gajo, acho que foi em 2018, não me lembro do nome dele, mas que também, um inglês também que levou lá muita malta. Mas ultimamente, nos últimos anos, não temos trazido ninguém estrangeiro. Mas porquê eu acho que há ali, primeiro, há questões de orçamento. Porquê que pensaste em, ok, isto é giro agora também trazer um... Não, porque há uma aposta do festival recorrente. Há recorrentemente uma aposta do festival do Nós Alive em atrair público estrangeiro, sobretudo inglês. E houve anos onde isso foi um investimento muito forte, com publicidade em Inglaterra, nas revistas, no metro, nos jornais, etc. O ano em que cá tivemos Radiohead, os Pearl Jam na mesma edição. Sim. Um investimento forte. E aí fez sentido ter também comediantes tudo ingleses. Ultimamente, com os orçamentos, é difícil a gente ter um comediante. É porque eu, para trazer um gajo inglês com os orçamentos que a gente tem no Alive, eu não vou trazer um gajo inglês para meter às 6 da tarde. Claro. Para isso prefiro trazer 2 ou 3 portugueses, né? Para me trazer um gajo estrangeiro, ou inglês, ou americano, que seja, interessa-me que seja nos slots mais acima, nos headliners. E aquilo muitas vezes os orçamentos ultrapassa as nossas possibilidades. Às vezes há hipóteses de trazer os Daniel Slosses da vida, os Duckfaces, ainda numa altura ali mesmo antes deles alinhamentos, há ali alinhamentos que permitem. Mas hoje em dia a comédia em Portugal está tão... a comédia tem dado um salto tão grande, mesmo a nível de espetáculos internacionais. É verdade. Que não havia. Ainda esta semana fui ver... Esta semana ou na última semana fui ver... Não, esta semana, exatamente. Na segunda-feira fui ver a Tig Notaro no Casino, e no mesmo dia estava a atuar o Ismo no Time Out Market. Exatamente. Portanto, 2 comediantes internacionais no mesmo dia. Portugal está a entrar no circuito, e tu tiveste cá gajos que... E eu por acaso estava muito na expectativa como é que ia ser esse espetáculo em termos de adesão de público, e acho que foi brutal. No Campo Pequeno, Fluffy González, um gajo americano, Iglesias. Mas o gajo Fluffy Iglesias, Gabriel Iglesias é um gordinho. Exatamente, Okay. é o Fluffy. E eu estava curioso para ver como é que ia ser a adesão. E acho que foi massiva. Um comediante hispânico, né? Mas ele tem carreira nos Estados Unidos, portanto, sim. Ele é gigante. Exato. Já fez estádios, exatamente. Né? Mas cá em Portugal, isso só prova que a gente começa a ter uma cultura e um público de humor que começa a possibilitar esses nomes virem cá, tipo o Gervais, né? Este mês vem cá, dia 28. etc. Começamos a estar no circuito, né? Isso faz com que seja mais difícil apanhá-los a um bom preço para o live. Estás a ver? Porque eles vêm assim, lá, então eu vou fazer um coliseu, não vou estar a receber 5 mil para ir a um festival. Mas pronto, é o que é.
E além de comediantes internacionais, podem apanhar também o Gel por aí. Nesta altura vais ter Leiria e Coimbra, 17 e 18 de novembro. Aveiro também, Exato. 29 de novembro. Viseu, Porto, Braga, Lourinhã. Ainda mais, E calculo ainda mais que datas no próximo ano... datas que eu vou abrir. Também vou estar a Exatamente. fazer no inverno. E a minha ideia, ou seja... O meu plano de carreira, estes planos meus Planos anárquicos, não é? valem o que valem, estás a dizer, mas o meu plano, pelo menos, como eu acho que me sentiria bem, e que estou a começar este ano, é ter um espetáculo de verão e um espetáculo de inverno. Eu não quero deixar de ter o meu espetáculo de verão. O meu tio do sal grosso, Claro. a dar aos saltos, vem os miúdos todos. A energia no salmos, máximo. Adoro. Mas também me sabe bem... A salgada família. Também me sabe bem como tenho feito o stand-up. Eu estava um bocado na expectativa de, como é que vai ser? Será que eu me adapto? Será que não me adapto? Será que as pessoas vão vir? Será que não vão? Mas as coisas têm corrido bem e é um tipo de espetáculo completamente diferente. O que às vezes recebo é e-mails dos pais a dizer assim: tio, desculpe lá, tu acha que eu posso levar o meu filho de 8 anos ao stand-up? É assim, não. É melhor não. Quer dizer, podem trazer, mas depois não quero cá termos de responsabilidade. Algumas das histórias devem ser... Não, são menos adequadas, não é? Sem dúvida. Bolinha preta, já nem é vermelha. Gel, muito obrigado por teres Obrigado, vindo ao Gustavo. Humor à Primeira Vista. Terminamos com a história do Don Rickles sobre o Martin Scorsese. Na homenagem ao Scorsese. Exatamente. Vejam isto é maravilhoso. Isto é humor para mim no seu estado mais puro. É isto que o Don Rickles faz aqui em 5 minutinhos ou 6 minutos numa homenagem ao Martin Scorsese. Vejam, vale mesmo a pena. It is now 11 o'clock and I'm fed up and tired. Marty, I would address... Somebody get a phone book so you can see me. $40 million jobs in show business. I got a midget to direct me. I have regards for you, Marty, from Tony Bonini and Frankie Gazzano. And they told me to tell you you'll be dead in the morning. Marty, you are the most annoying director I ever had in my entire career. Little guy, he's the kind of guy in prison, was the squealer all the time. Pulling on your pants leg going, let's do it again. I said, Marty, it's 85 times. De Niro don't have it anymore. He's busy mumbling. Marty, when we see all the films you did, none of them were great. None of them. O Gel está no Instagram em tio.gel. É tio. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok. As fotografias são do José Fernandes, o jingle é do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quartas. Até um dia.